o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Nós, nesta noite, nós vamos estar aqui estudando a palavra do Senhor e aprendendo um pouco mais para as nossas vidas. Eu quero nessa noite estar falando aqui sobre um tema: Jesus transforma a tristeza em alegria. Amém? Jesus transforma a tristeza em alegria. E é o tema que nós vamos estar falando aqui. A tristeza, muitas das vezes, ela vem e ela acaba tirando tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você sonhou. Ela vem muitas vezes para poder romper com essa alegria, né, que você ganha do Senhor. Muitas vezes a gente ganha na igreja, a gente recebe uma palavra de Deus na vida da gente. A gente volta tão feliz, nessa igreja feliz, mas de repente começa a acontecer algumas coisas que vai deixando a gente triste. E aquela tristeza, ela vem para poder sufocar aquela alegria que nós ganhamos quando a gente estava na presença do Senhor. Porque quando a gente entra na presença do Senhor, o coração do ser humano se alegra, tá? Todas as vezes que você entra na presença dEle, você vai receber a alegria do Senhor. E eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, aonde nós vamos estar aqui lendo um texto da palavra de Deus, para estarmos meditando nessa noite e falando sobre esse assunto. Jesus transforma a tristeza em alegria. Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17. Eu quero convidar você que já encontrou, que você possa estar se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor, para estarmos lendo a palavra do Senhor. Lucas 7, 11 a 17. Diz assim: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando o que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: já grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Chega agora diante dele. Talvez alguma coisa que tenha entristecido o seu coração. Talvez você chegou aqui triste nessa noite. Chega para o Senhor e diz: Senhor, eu estou triste, mas eu quero que essa tristeza seja transformada em alegria ao ouvir a tua palavra. Eu não quero voltar daqui triste. Eu quero voltar daqui, Senhor, feliz, porque a tua palavra, ela garante isso para a minha vida. Pai, em nome do Senhor, eu quero te louvar por cada vida que o Senhor trouxe hoje à noite aqui. Essas vidas são amadas pelo Senhor. O Senhor mostrou que ama cada um de nós. Foi por isso que o Senhor morreu na cruz, para nos perdoar e nos purificar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus de poder e graça, para transformar, para tirar, Senhor, tudo aquilo que está entristecendo, tudo aquilo que está causando sofrimento na nossa vida, Senhor. Tu és poderoso para poder mudar. Eu quero orar nesse momento, Senhor,
Se porventura tem alguma pessoa aqui triste nessa noite, que o teu Espírito começa a trabalhar, Senhor, no mais profundo desse coração, Senhor, e vai removendo a tristeza, vai tirando ela, Senhor, para que a Tua palavra, ela possa fazer uma verdadeira limpeza, Senhor, em cada coração que está aqui nessa noite, porque a Tua palavra diz, Senhor, na medida que nós vamos conhecendo a verdade vai nos limpando, Senhor. Por isso eu oro nesse momento, Senhor, faça a Tua obra aqui nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Então, meus amados, nós vamos aqui nessa noite estar falando sobre esse tema, Jesus transforma a tristeza em alegria. É o tema que nós queremos estar falando aqui. Se você prestou bastante atenção, ou se você acompanhou aqui na leitura da palavra, você já viu o que aconteceu, alguém que estava triste, alguém que estava sofrendo, a transformação que aconteceu na vida daquela mulher. Diz o nosso texto aqui, que Jesus ele ia para uma cidade, e para aquela cidade, quando ele estava chegando naquela cidade, diz a Bíblia, que daquela cidade havia um portão, naquela cidade, na entrada da cidade havia um portão, e quando Jesus ia chegando naquele portão, também daquela cidade vinha saindo uma grande multidão, que estava junto com uma viúva. E aqui nós vemos dois lados. Vemos uma multidão que ia com Jesus para entrar na cidade, que estava uma multidão feliz, louvando e glorificando a Jesus. Mas junto com aquela mulher vinha saindo da cidade, também diz aqui a Bíblia, uma grande multidão que estava acompanhando aquela viúva, que ia levando o seu único filho para ser sepultado. Havia uma tristeza enorme numa multidão. Uma multidão chorava e uma multidão louvava. E aquela multidão se encontra. E meus amados, nós vamos trazer isso para o nosso lado, trazer isso para a nossa vida, no nosso dia a dia. No mundo que nós estamos vivendo, nós topamos uma multidão que está também no mesmo sentido, que está chorando, lamentando com a situação que está enfrentando. Mas também topamos pessoas felizes que estão glorificando, exaltando o nome do Senhor. E eu quero perguntar para você, em que lado você quer estar? Em que multidão você quer estar? Da multidão da viúva ou da multidão com Jesus? A multidão com Jesus louvava e glorificava, e exaltava o nome do Senhor. Mas talvez você que não falou sim, né, que está do lado de Jesus ou do lado da viúva, mas eu quero dizer, aquela alegria que estava no coração daquela multidão que estava com Jesus, também foi transmitida para aquela outra multidão. E Jesus, ele quer fazer isso também. Talvez o nosso coração está triste, abatido, sofrendo, mas Jesus, ele quer ir lá no mais profundo do nosso coração e mudar toda essa situação. Amém, meu irmão? Jesus pode fazer isso. Agora, para isso acontecer, o que é preciso? Algumas coisas é preciso colocar diante do Senhor. Eu tenho que colocar diante dele aquilo que eu quero que ele faça uma mudança. Vamos aqui analisar o texto em alguns pontos. Diz aqui o nosso texto que aquela mulher, ela era viúva, e naquela época as mulheres não podiam trabalhar. Alguém tinha que sustentar a mulher. E aquela mulher, a única esperança que ela tinha era o filho, porque o marido já tinha morrido. E aí era o único filho, aliás, a única esperança que ela tinha estava no filho, de ser alguém que ia trazer sustento para ela o resto da sua vida. E de repente, ele morre. De repente, ela perde aquele único filho que ela tinha. E ali também se perdeu toda a esperança dela. Mas diz o nosso texto, diz aqui a Bíblia, que quando aquela multidão ia junto com aquela mulher, levando o seu filho para ser sepultado, ali havia uma grande multidão que estava chorando e lamentando.
Nós vamos aqui, estar vendo aqui alguma coisa importante relatada nesse texto. Diz aqui que quando Jesus, ele chega, aquela multidão se topa no portão da cidade. Houve um encontro ali. E quando houve aquele encontro, diz a Bíblia, Jesus, ele vai, ele toca no caixão. Quando ele toca no caixão, diz aqui o texto que daí ele para, a multidão parou. E ele chama aquele jovem. E no momento que ele chama aquele jovem, diz o texto que aquele jovem, ele se sentou no caixão. Veja bem, meus amados, o poder que Jesus tem. E Jesus diz aqui a Bíblia, que ele pega e ele devolve para sua mãe aquele filho. Todos aqueles planos que estavam sendo frustrados ali, toda aquela tristeza que estava ali, foi transformado numa verdadeira alegria. Aquele povo que estava triste, que estava chorando ali, todos passaram a glorificar a Deus. E veja o que ele diz aqui embaixo, no verso 16, ele diz, todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém, meu irmão? Deus quer visitar você. Deus quer visitar cada um, para transformar aquela tristeza, muitas vezes que está no nosso coração, transformar em alegria. Deus quer fazer essa transformação, Deus quer te visitar. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, abra o seu coração e deixa Deus visitar. Começa agora a cortar todo pensamento contrário à palavra de Deus, começa a tirar da sua mente, porque Deus quer te visitar. Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer mudança. Mas não resista à palavra do Senhor. Existe muitas vezes, as pessoas elas acabam perdendo bênção de Deus, porque elas começam a resistir à palavra de Deus. O pensamento dela está girando em outra coisa, não consegue se concentrar na palavra, naquilo que ela está ouvindo. Mas deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração. A Bíblia diz, bem-aventurado é aqueles que ouvem a minha palavra. Eu quero dizer para você nessa noite, se você quer sair daqui bem-aventurado, abençoado pelo Senhor, preste atenção na palavra. Não deixe seu pensamento correr para lá e para cá, não. Mas preste atenção, porque Deus vai te visitar nessa noite. Deus visitou o seu povo. E eu quero dizer para você, você faz parte do povo de Deus. E Deus quer te abençoar, Deus quer fazer grandes coisas. Agora eu quero falar aqui, meus amados, alguns pontos que é importante na nossa vida. O primeiro motivo daquela tristeza que havia naquele povo era a perca. Era o motivo da perca. A perca, meus amados, ela traz tristeza na vida. Ela traz tristeza na vida. E quantas vezes as pessoas acabam perdendo. Aqui está falando da viúva que perdeu o filho. Mas Jesus diz a Bíblia que ele restituiu de novo. E eu quero dizer para você, talvez você já perdeu grandes coisas na sua vida. Mas quando Deus começa a visitar o coração da pessoa e a pessoa abre o coração para Deus, Deus começa a restituir de novo para a pessoa. Deus vai trazendo de novo. Por isso eu disse hoje, não feche o coração, mas aceite o que diz a palavra do Senhor, porque você vai ver grandes coisas acontecendo. Amém, meus amados? Deus é poderoso para restituir todas as coisas. Ele é poderoso para mudar todas as coisas. Mas é preciso acreditarmos. É preciso dizer, Senhor, eu estou triste porque eu perdi, Senhor. Senhor, eu estou triste porque eu perdi aquilo que eu tanto sonhava. Eu perdi. Mas Deus é poderoso para restituir. Não há nada que pode segurar, não há nada que pode impedir, quando Deus ele começa a agir, meus amados. Mas eu quero dizer para você, Deus só vai agir na medida que você dá liberdade para Ele poder agir. Deus não vai fazer nada à força, Ele só vai agir quando você dá liberdade. E existem muitas pessoas que elas querem que Deus faz, elas querem que Deus age, mas elas não dão liberdade para Deus agir.
E é necessário a pessoa dar liberdade para Deus agir. Eu quero dizer para você, dá liberdade para Deus agir. Não feche o seu coração. Muitas vezes tem algumas coisas que no nosso coração precisa ser tirada, precisa ser removida para Deus poder agir. E muitas vezes quando Deus começa a trabalhar querendo remover aquilo, as pessoas não querem que aquilo seja removido. Isso é, talvez muitas vezes a pessoa está lendo a palavra, ou ouve uma palavra de Deus, que Deus diz para ela assim, olha, é preciso abandonar esse tipo de vida. É preciso aprender a amar, é preciso aprender a perdoar, é preciso abrir mão de algumas coisas, mas a pessoa não quer fazer isso. Aí elas começam a impedir Deus agir, mas elas continuam querendo que Deus age. Por isso eu quero dizer para você, não impeça Deus agir. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não impede Deus agir na sua vida. Pode dizer para ela, não impede Deus agir na sua vida. Não impeça, mas deixe Ele agir, deixe Ele operar, deixe Ele mudar, deixe a palavra de Deus agir na sua vida e começar a mudar coisas na sua vida. Porque quando a palavra vai mudando, meus amados, Deus vai restituindo aquilo que nós perdemos. Aquilo que você perdeu, Deus vai restituir de volta, Deus vai trazer de volta e vai transformar a tristeza em alegria, amém? Ele vai transformar, Ele é Deus que muda as situações, Ele é Deus que traz paz, Ele é Deus que traz segurança, Ele pode fazer tudo isso. A palavra de Deus, muitas das vezes também, meus amados, as pessoas perdem a esperança, elas perdem a esperança, talvez elas esperam por um pouquinho de tempo, mas de repente elas acabam perdendo a esperança, ou a fé que seja, elas acabam perdendo, e a Bíblia fala no Salmo 39, verso 7, diz assim, e eu, Senhor, em quem espero, Tu és a minha esperança. Meus amados, continue esperando no Senhor. O Salmo 40 diz, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, diz a Bíblia, quando clamei por socorro. Veja o que diz ali a Bíblia, que quando eu espero pelo Senhor, quando o meu coração está inteiramente voltado para Ele, diz a palavra que Ele vai se inclinar, isso é, Ele vai se voltar para nós, quando nós estamos com o nosso coração esperando nele. Amém, meu amado? Não deixa a sua esperança fugir do seu coração. Outras pessoas, elas são muito tristes na vida, que não conseguem se alegrar, porque elas perderam uma coisa que tanto elas necessitam, que é a saúde. Quantas pessoas que perderam a saúde, que no passado, um tempo atrás, era saudável, era feliz, tinha alegria, tinha força para trabalhar, tinha força para poder ir passear, né, para poder visitar os irmãos, mas de repente perde a saúde e perde a força. Eu quero dizer para você, Deus é poderoso para restituir saúde, meu amado. Deus é poderoso para trazer de volta. Creia no Senhor. Confie no Senhor. Diz a Bíblia, confie no Senhor de todo o vosso coração. Eu preciso confiar nele. Tem um versículo que fala lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, verso 26, diz assim, eu sou o Senhor que te sara. A Bíblia está dizendo ali, Deus, Ele é o Senhor que me sara, que me cura, que me liberta, que me tira daquela situação que eu estou enfrentando. Em Êxodo 23, 25, ele diz a palavra, se servires ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa força, diz a Bíblia, que Ele vai tirar do nosso meio as enfermidades. Meus amados, quando eu estava estudando aquele versículo ali, eu vi alguma coisa ali que Deus coloca logo no cabeçalho do versículo. Ele diz, se servires ao Senhor, Ele vai tirar, diz a Bíblia, de toda a minha força.
de todo o meu entendimento. Ele vai tirar do nosso meio as enfermidades. O que me chamou bastante a atenção, ele fala, se servires, quem serve é servo. Para mim poder servir, eu preciso ser servo. E Deus está falando, se eu servir a Ele, se eu viver para Ele, se eu adorar Ele, se eu glorificar o nome dEle, Ele vai tirar do nosso meio as enfermidades. Isso é, Ele vai de novo restituir saúde. Ele vai trazer saúde para nós. Quantas vezes as pessoas, elas querem muitas vezes ser curadas, ser livre, ser liberta, mas elas querem ser curadas ali para poder servir a ela, satisfazer os seus próprios desejos. E do Senhor, como fica? Eu preciso ter um desejo no meu coração, Senhor, se Tu fizeres algo novo na minha vida, eu vou Te servir melhor. Outro ponto importante, muitas das vezes, né, que as pessoas estão tristes, mas Deus quer mudar toda a situação. Muitas vezes a promessa de Deus, muitas vezes talvez a pessoa está pensando, mas está tardando, não está acontecendo, não está vindo, não vai acontecer. Deus que Ele prometeu para Abraão, falou, Abraão, eu vou fazer de você, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, vai ser como a areia do mar. Os irmãos que foram lá na praia, em Guriri, né? Vocês conseguiram contar quantos grãozinhos de areia que tem? E diz a Bíblia que vai ser como a areia do mar, vai ser como as estrelas do céu, vai ser a descendência dele. E Abraão, ele estava na flor da juventude ainda, quando Deus fez a promessa. Mas essa promessa se cumpriu, quando toda aquela flor já tinha caído, já tinha murchado, mas ela se cumpriu. E o que Deus promete se cumpre, meu amado. A palavra de Deus jamais vai voltar atrás. E Deus, Ele falou para Abraão, Abraão, eu vou abençoar você, a sua descendência vai ser numerosa como as estrelas do céu, vai ser numerosa como a areia do mar. Aí Ele diz, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus prometeu isso. E Ele diz, em Abraão vai ser abençoada todas as famílias. Então a sua família, se você crê, vai estar debaixo dessa promessa de Deus. Ela está debaixo dessa promessa de Deus. Começa a falar, Senhor, faça isso acontecer na minha vida, na minha família. Faça acontecer, Senhor. Aconteceu na vida de Abraão, aconteceu com Sara, faça acontecer isso também. E Deus vai fazer. Meus amados, outra coisa muitas vezes que impede a pessoa viver feliz, é quando ela perde a harmonia, ou perde a comunhão com os irmãos, perde a comunhão dentro da própria casa, com marido, com mulher, com filhos, com noras, alguém envolvido, com vizinhos, perde a comunhão. Não tem mais aquela comunhão, aquilo é rompido, todo aquele relacionamento é rompido. Deus quer fazer nova todas as coisas, Deus quer mudar aquela situação, mas eu preciso aceitar a palavra de Deus como ela é. Muitas das vezes está precisando, para Deus poder agir numa situação dessa, eu preciso começar a liberar perdão, para voltar novamente à paz, para voltar à harmonia de novo. Senão não vai ter. Veja o que Jesus ele falou em Mateus 6, verso 14 e 15. Jesus ele disse que é para nós perdoar do nosso coração. Quando ele está falando ali, ensinando a oração do Pai Nosso, ele está falando ali bem claro que nós devemos que perdoar. E ele diz que Deus vai perdoar os meus pecados quando eu perdoo o meu irmão. E se eu não perdoo a pessoa que me ofende, eu perco a paz, e a minha vida vai ser triste, a minha vida não vai perder aquele brilho. Não é verdade, meus amados? Quando nós ficamos magoados com alguém, o nosso semblante não é feliz.
Quando você está triste com alguém, quando alguém te ofendeu, dá uma olhadinha no espelho e começa a olhar. Vê se aquele brilho, aquele semblante vai estar feliz. Não vai estar mais não. E Deus quer transformar essa tristeza em alegria. Mas para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que diz a Bíblia. Eu preciso perdoar. Porque senão eu não perdoar, não vou receber perdão de Deus. Agora, muitas das vezes a ofensa ela é tão grande. Mas o que nós fizemos não foi maior do que aquilo que as pessoas fizeram conosco? O que eu fiz diante de Deus não foi maior do que muitas vezes as pessoas fazem comigo? Então, meus amados, eu preciso aprender a perdoar, para novamente voltar àquela harmonia, voltar àquela paz, voltar àquela comunhão. E muitas vezes nós fechamos o nosso coração de uma maneira tão forte, que colocamos ali uma tranca, dizer, eu não perdoo. Meu amado, isso que o diabo gosta quando ele ouve sair da boca de pessoas. Quando as pessoas tomam aquela decisão, falam, eu não perdoo, o diabo fica feliz com isso. E o coração de Deus entristece. Quando a pessoa diz, não, eu vou perdoar, eu estou magoado, eu estou ofendido, mas por causa da palavra de Deus eu vou perdoar. Eu vou declarar perdão para a pessoa. Isso agrada o coração de Deus. Perdão, meu amado, não é você sentir vontade, porque nós nunca vamos sentir vontade de perdoar alguém. Nós vamos sentir vontade de pegar aquela pessoa e esganar ela. Essa é a vontade, é olho por olho, dente por dente. É a reação do ser humano. Mas a reação de Deus, o agir de Deus na nossa vida, Ele diz que é para nós perdoar. E se eu perdoo, eu vou ter a ação de Deus, o agir de Deus na minha vida. Por isso eu quero dizer para você, não impeça Deus agir na sua vida. Pastor Vladimir, que é o presidente da nossa igreja, ele contou que uma vez ele foi visitar uma mulher, que aquela mulher estava com câncer, e num estado bem avançado, e ele, dentro da conversa, ele estava lá conversando com ela, e de repente, ele viu que aquela mulher estava muito amargurada, muito ressentida, e ele fez uma pergunta para ela, se ela tinha alguma coisa contra alguém, e ela falou, olha, eu tenho tanto ódio de uma pessoa, que eu odeio aquela pessoa, eu não consigo nem lembrar daquela pessoa. E ela disse o nome, e ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração, vamos declarar perdão para aquela mulher, para aquela pessoa, eu prefiro morrer assim. E dizer que ele foi falando, foi conversando com ela, aí até que ela aceitou a palavra, e ela daí fez uma oração junto com o pastor, declarando perdão para aquela pessoa e perdoando. E diz ele que quando ele saiu de lá daquela visita, o semblante daquela mulher estava diferente. Passados uns dias, aquela pessoa liga para ele, e ela disse, olha, eu não tenho mais câncer, fui curada, não tenho mais câncer. E meus amados, isso é uma verdade da palavra de Deus. Uma tia minha, ela perguntou, uma doutora, e ela disse, por que tem tanto problema de câncer, por que vem essas coisas? Ela disse, por causa de tanta amargura que as pessoas têm, desenvolve muito mais rápido o câncer na vida da pessoa. Isso foi uma doutora que disse, não sei se é evangélica ou não, mas ela disse, por causa de tanta amargura e de guardar ressentimento, foi essa expressão que ela usou, guardar ressentimento dentro dela, por isso que tem tanto câncer. Meus amados, Deus quer mudar toda essa situação, mas para Ele mudar eu preciso aceitar a palavra, Deus, eu estou disposto a perdoar, eu estou disposto para Deus poder mudar essa tristeza e transformá-la em alegria. E aí vai acontecer o que o povo disse, Deus visitou o seu povo. Deus quer nos visitar, meu amado. Eu creio que nessa noite Ele está te visitando, e Ele pode fazer isso na sua vida. Por isso, abre o seu coração, esteja disposto a colocar em prática o que diz a palavra de Deus. Segundo motivo,
não deixe seus sonhos morrer. Não deixe seus sonhos morrer. Meus amados, não deixe os sonhos de Deus morrer na sua vida. E eu estava meditando nessa palavra esses dias. E quando eu estava meditando, Deus me trouxe como uma visão, me trouxe um casal. Eu tenho certeza que esse sonho não vai morrer não. E Deus vai fazer grandes coisas. Mas não podemos deixar os nossos sonhos morrer. E existe muitas pessoas que deixam o sonho dela morrer. Acaba sepultando o sonho dela. Para mim não tem mais jeito. Quando Sara ela chegou a certo momento, quando o anjo foi lá e visitou e falou: Abraão, olha, você está com 99, a Sara com 89, mas olha, daqui um ano eu vou voltar, e Sara vai ter um filho. E diz a Bíblia que Sara estava lá na tenda dela, e ela achou graça, ela riu. Para ela o sonho dela tinha morrido de ser mãe. Para ela tinha sido sepultado o sonho dela. Mas Deus falou: daqui um ano vai acontecer. E aconteceu, meu amado. Eu quero dizer para você, não deixe seus sonhos morrer não. Mas se busque ele, segure ele, busque na palavra, porque esses sonhos vai ser realizado. Não deixe ele morrer. Quantas vezes você sonha tantas coisas, você planeja tantas coisas, mas de repente tudo vem o contrário. Você sabe por que isso, meu amado? É uma batalha espiritual que existe no mundo espiritual. Você planeja fazer as coisas, você planeja fazer aquilo que agrade a Deus, mas de repente o diabo se levanta para poder ter uma batalha espiritual para você perder a bênção de Deus. Não deixe seus sonhos morrer. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 28, no versículo 20 até o versículo 22. Diz a Bíblia que Jacó, ele estava na casa de seus pais, e aí o Isaac, que era o pai de Jacó, falou: Jacó, vai na casa dos parentes da sua mãe, vai lá e toma para você uma mulher, e para você poder casar com ela. Jacó já estava na idade de se casar. Isaac manda ele ir, e diz a Bíblia que ele foi caminhando. Naquela época não tinha carro, não tinha moto, era muito mal, talvez um jumentinho. A Bíblia não relata se Jacó foi a pé ou se ele foi com animal, mas diz a Bíblia que ele foi. E quando ele estava a caminho, e de repente, diz a Bíblia que anoiteceu, ele pega lá uma pedra, faz um travesseiro daquela pedra, e durante a noite ele tem um sonho. Ele sonha, mas no outro dia ele se levanta, ele faz um altar daquela pedra, ele continua o caminho dele. E aí ele fala, lá no versículo 20, do capítulo 28, ele diz: se o Senhor for comigo, nesta jornada que empreendo fazer, se me der pão para que eu coma, se me der veste para que me vista, então o Senhor será o meu Deus. E o verso 22 ele diz, quando ele voltou, ele fala na Bíblia, que Jacó ele fez um voto ao Senhor: Senhor, se tu me abençoares nessa jornada, em tudo que o Senhor me der, certamente eu vou dar o dízimo. Meu amado, muitos planos e muitos sonhos de muitas pessoas são interrompidos, porque na hora delas poder estar trazendo para a casa do Senhor, elas começam a fechar a mão. Mas Jacó ele fez um voto: Senhor, se tu me der pão, se tu me der veste, se o Senhor me guardar nessa jornada que eu vou fazer, então tu és o meu Deus. Mas Senhor, se tu me abençoar, eu vou dar o dízimo de todas as coisas. Meu amado, aqui está uma porta de uma grande vitória na área financeira. Aqui começa o agir de Deus. E diz a Bíblia que Jacó ele foi para lá, e ele ficou na casa do seu sogro, e veja bem o que aconteceu.
Deus, lá Jacó ele tinha feito um trato lá com o seu sogro, todas as ovelhas que nascesse de uma cor, era do sogro dele, mas aquelas que nascesse listrada, era dele. E diz a Bíblia, Deus foi abençoando a vida de Jacó de uma maneira tão grande, que quando Jacó voltou para a casa dos seus pais, Jacó era muito rico, e Jacó saiu da casa do seu pai para poder casar, a Bíblia nem fala que ele levou roupa junto, talvez só com a roupa do corpo, mas veja bem, o poder que existe quando você faz um voto, Senhor, se tu me abençoares, nesta jornada que eu vou fazer, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der veste, então tu és o meu Deus, mas também, Senhor, eu vou dar o dízimo. Meu amado, se você quer ver os seus sonhos acontecer, não deixe ele morrer, mas busque a Deus, busque a presença do Senhor, para isso acontecer. Amém, meu amado? Tem um outro texto na Bíblia que eu gosto muito, 1 Samuel no capítulo 1, versículo 10, diz a Bíblia, ali fala de uma mulher por nome Ana, e diz a palavra de Deus que aquela mulher, ela era estéril, ela não podia ter filhos, mas certo momento, ela foi lá para a casa do Senhor, e diz a Bíblia que ali ela fez um voto no versículo 10, e o voto que ela fez, ela diz, Senhor, se tu me deres um filho, varão, eu vou devolver ele ao Senhor, vou trazer ele de volta. Diz aqui na Bíblia, nós vamos estar aqui conferindo esse texto, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja bem, o que Ana ela fez? Ana era estéril, mas ela falou, Senhor, se tu me deres um filho, um varão, eu vou estar devolvendo ele ao Senhor, eu vou levar ele, vou de novo devolver para ti. E diz aqui no capítulo 1, verso 26, Ana, ela volta, depois que Samuel estava desmamado já, ela volta, no verso 26 ele diz, e disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive aqui contigo, orando ao Senhor, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago, como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor. Meus amados, vemos aqui a importância do voto ser cumprido. Ana, ela fez um voto, falou, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou devolver. Mas quando chegou o tempo, ela leva o menino e ela diz para o sacerdote, meu Senhor, aqui está a criança que eu te pedi, agora eu vou devolver ele para ti, por todos os dias que ele viver, ele vai ser teu. E diz aqui, pois do Senhor eu pedi. Meus irmãos, o que Deus ele espera de nós? Não deixe os seus sonhos morrer, não deixe ele morrer não, mas lute. Ana fez um voto, faça um voto ao Senhor. Você que gostaria de ter algo na sua vida, talvez você sonhou para ter alguma coisa, faça um voto, Senhor, se tu me deres, olha, eu vou devolver para o Senhor. Eu vou contar para os irmãos aqui um pequeno testemunho, que isso aconteceu em 89, não foi logo não, já tem um tempinho.
89 eu comecei a sentir um chamado do Senhor para o ministério, para a obra. E aí eu não tinha, naquela época, nenhuma bicicleta para andar. E aí eu fiz um pedido ao Senhor, falei, Senhor, se Tu me abençoares, me dê uma moto, para mim poder andar, essa moto eu vou usar somente para Te servir. E não demorou nem um ano, Deus me abençoou que eu pude comprar uma moto. Mas eu fiz um voto ao Senhor, Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu vou tirar o dízimo. E Deus foi me abençoando de uma maneira tão grande, e Deus foi me abençoando que não demorou nem um ano, Deus me abençoou que eu pude comprar uma moto. É o poder de Deus que age. Mas eu usei aquela moto para poder fazer a obra do Senhor. Nós saíamos daqui, lá em Vila Pavão, eu ia naquela moto atender uma família lá de gente. Tinha um trabalho em São Roque, nós ia lá, eu ia naquela moto. Eu ia para São José, a igreja de São José que hoje tem lá, nós começamos lá com uma família, mas eu ia naquela moto. E Deus foi tão misericordioso, tão grande, tão poderoso, que Deus me deu. Mas eu fiz um voto, se Tu me deres, eu vou usar para a Tua obra. E muitas das vezes, meus amados, a Bíblia diz, pedes e não recebe porque pedes mal, para esbanjares nos seus prazeres. Muitas vezes o sonho das pessoas não pode ser realizado, porque as pessoas não querem depois usar aquilo para o Senhor. Faça um voto ao Senhor, Senhor, eu faço esse voto, mas eu vou usar para Ti. E Deus é poderoso para cumprir, meu amado. Deus, Ele vai manifestar a graça dEle. Mas seja fiel. Jesus transforma a tristeza em alegria. Amém, meu amado? Jesus transforma a tristeza em alegria. Não importa o grau da sua tristeza. Se é grande ou se é pequeno. Mas Ele transforma. Ele transformou a água em vinho. E Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma as nossas decepções em esperança. Ele transforma tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que está sendo impossível para você. Ele vai fazer isso se tornar possível. Amém, meu irmão? Por isso que a Bíblia fala, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Eu quero convidar você para se colocar de pé. Que você agora colocasse diante do Senhor tudo aquilo que tem te causado tristeza, tanto sofrimento na sua vida, que tem impedido de você ser uma pessoa mais feliz, tudo aquilo que talvez você está olhando e você está vendo, talvez você está igual a Sara, achando que para você não tem mais jeito, mas Deus é poderoso para mudar essa situação. Deus é poderoso para poder destruir todo o laço das trevas que está prendendo a sua vida. Deus é poderoso. Tem coisas na sua vida, nas nossas vidas, que é necessário fazer um voto. Faça um voto ao Senhor. Senhor, se Tu me abençoares nessa área, eu vou fazer isso para o Senhor. Faça o voto. Nós vemos que várias pessoas na Bíblia fizeram isso, e foi bem sucedida. Nós não podemos querer comprar a bênção do Senhor, mas nós podemos estar chegando diante do Senhor, e podendo tomar decisões, diante dEle, segundo a palavra. Fecha os teus olhos, e agora coloca tudo diante do Senhor. A Bíblia fala que é para nós rasgar o nosso coração diante do Senhor, que é para nós jogar para fora tudo aquilo que está trazendo sofrimento para a nossa vida. Começa agora a colocar para fora, começa agora a abrir o seu coração, e dizer, Jesus, eu preciso de uma mudança nessa área, eu preciso de uma verdadeira transformação, que eu sozinho não consigo. Talvez você tenha lutado já há tanto tempo na sua vida, mas hoje é o dia de você chegar e falar, Senhor, se Tu fizeres isso,
eu vou fazer isso. Se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou te servir melhor. Eu vou estar, Senhor, livre para poder fazer a tua obra. Coloca agora diante do Senhor. Senhor, nós temos ouvido a tua palavra nesta noite. E a tua palavra, Senhor, com o tema que temos tirado aqui da tua palavra, que o Senhor é aquele que transforma a tristeza em alegria. Eu quero colocar, Jesus, agora, todas as pessoas que estão orando junto comigo, Senhor, que estão agora dizendo, Senhor, eu estou triste por causa dessa situação, eu estou abatida, Senhor, por causa daquilo que aconteceu comigo. Jesus, eu oro nesse momento, para que o teu poder, Senhor, ele venha sobre essas vidas, Senhor, que estão orando agora, e que o Senhor comece agora uma verdadeira transformação, Senhor, transformando essa tristeza numa verdadeira alegria, Senhor. Deus, se tem pessoas aqui nessa noite que estão sofrendo por motivos de perca, Senhor, que perderam a alegria, perderam a esperança, perderam, Senhor, a realização dos seus planos, Deus, eu oro nesse momento, restitui, Senhor, como tu restituíste o filho para aquela viúva, restitui, Senhor, agora, novamente para cada pessoa, o que ela está dizendo, eu preciso na minha vida. Pai, em nome do Senhor, faça isso nessa noite. Senhor, Tu és aquele que tem poder, Jesus, de mudar toda a situação. Por isso eu oro, Pai, muda, Senhor, em nome do Senhor, para que esta noite seja um marco em cada vida, Senhor. Pai, eu quero orar nesse momento por aquelas pessoas que tiveram sonhos bonitos, Senhor, sonhos lindos, Senhor, mas esse sonho, Senhor, está morrendo, Pai. Oh Deus, restitui vida para esses sonhos, Pai. Restitui, Senhor, nessa noite. Traga de volta, Senhor, estes sonhos, para que as pessoas possam sonhar, Senhor, e esses sonhos não vão morrer. Em nome do Senhor, eu quero ministrar, Senhor, uma vida abençoada para cada um, em nome do Senhor. Meu amado, vai recebendo a bênção do Senhor, vai recebendo agora o poder do Senhor na sua vida, tocando nessa noite. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu agir aqui nessa noite, porque tu estás agindo, tu estás operando, Senhor. Oh, Pai, nós te adoramos, porque o Senhor não mudou. Nós te bendizemos, porque tu continua o mesmo, Senhor. Tu és aquele que tem plano e propósito para cada um, Senhor. Por isso, Senhor, realiza os sonhos de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.